E aí, estou de volta aqui. Infelizmente não pude comparecer com vocês semana passada por 1 milhão de motivos, mas soube que ninguém sentiu minha falta, então tchau, tô indo embora. Vou tocar o menor violino do mundo aqui para Francisco Junqueira. Ai, o drama do ascendente em peixes. Eu não tenho ascendente em É peixes. lua em peixes. Também não, tenho Marte e Vênus em peixes. Ah, foda-se, alguma coisa em peixes aí que destrói essa alma. Então, gente, hoje a gente vai... Mas o Francisco ele não dá nem oi. Ele não dá oi, ele não fala oi pro ouvinte. Ah, ficou a mas semana a gente inteira. pode pular etapas Só também. que não, porque a pessoa pode ter chegado aqui agora, pela primeira vez. Ah, se você chegou aqui Quem agora... somos nós? Quem somos nós? Isso é Quem somos uma nós? coisa meio Tem reflexiva. trabalhado isso na terapia. Ariane por Ariane, uma cor. Preto, Um animal da savana. zebra. Zebra, diz muito sobre a personalidade da pessoa. Quer dizer, não quer dizer nada. Não dizer nada, nem sei como é que se comporta uma zebra. Olá, olá. Essa aí minha frente tá Ariane Freitas. Olá. E ao meu lado, Vitor Trindade. Olá. Vitor tá bebendo uma cerveja que ele comprou, pagou mais de R$9 uma cerveja só porque ela tinha um ganso na embalagem. E é muito gostosa. Muito obrigado. Eu adoro. Disse ela que é doce. Esse episódio, eu adoro que os episódios que tem temas mais soltos, eles já começam aleatórios desde a abertura. Assim, vocês já perceberam. Sim. Vocês já estão acostumados a nos acompanhar. Piramidem pros amigos. Pra quem não conhece ainda, somos os Exaustos. Estamos no Twitter e no Facebook como ExaustosPod. Procurem lá, /ExaustosPod, vocês encontram a gente. @ExaustosPod, quem preferir. E no Instagram nós somos Estamos Exaustos. Exato. Tá bom? Sigam a gente, mandem mensagem. Final do mês tá chegando. Final do mês tá chegando e a gente última segunda-feira do mês, mais tardar a primeira do mês seguinte, Isso. lançamos o episódio de Abraço Coletivo. O que é o Abraço Coletivo? É um episódio em que nós lemos os e-mails, resolvemos os seus problemas, baseados na nossa incrível experiência de jovens adultos de 30 Eu acho que anos. resolvemos é uma palavra meio forte. Resolvemos sim. Se a pessoa não seguir nossa dica, é azar dela. E se ela seguir e der errado, a culpa foi dela. Ela fez alguma coisa errada. Esse é o princípio do curandeiro, né? Para falar com a gente, é só mandar e-mail para estamostodosexaustos@gmail.com ou mandar uma mensagem de áudio no nosso Instagram, Estamos Exaustos. Pode ser mensagem de texto também, mas é que áudio é super legal, porque as pessoas Não vão precisa ouvir ficar com você. medo de mandar textão, não. A gente lê, a gente entona, a gente interpreta. Aqui é Aqui é completo. Brotherhood. A gente faz um sistema de dramaturgia bom. É Broadway. Isto posto, nós podemos começar o episódio da semana. E essa semana, quem escolheu o tema foi o Francisco, porque ele estava com saudades, estava ausente. Deixa eu fazer uma meia-culpa que, na verdade, essa sugestão foi do menino Vitor. Eu? Foi um dos temas que... Nossa, então são dois é temas do verdade. Vitor em Inclusive, sequência. Voz Me C sugeriu no WhatsApp. Não, corrigindo. Não é sugestão minha, é sugestão de ouvinte que passou pra mim. Eu achei uma boa ideia e passei e repliquei. Nossa, a gente fez toda aqui uma investigação e descobrimos que Oi, foi ouvintes, tudo bom? Essa é pra vocês. E qual é o tema, gente? Fala. Fala. Ah, não. Enfim, hoje a gente vai falar sobre infância. Infância. Meu Deus do céu. Infância é uma coisa muito... Eu acho nostálgico. Pra começar falando de infância, eu acho que a gente tem que necessariamente falar que a gente vem de uma geração que... Sem WhatsApp, sem porra nenhuma. Eu acho que é a última, né? É a última fronteira, né? A nossa geração. E eu, pelo menos, pra falar da minha infância, a gente tem que necessariamente falar do SBT, como eu já falei em outro episódio aqui. Porque... Não só SBT, teve a Manchete. Cara, Bandeirantes. eu fui o primeiro... Cavaleiros do Zodíaco era na Band. Era na Manchete. e Era depois na na Band. Manchete. Na Band, Band. na Band veio só em 2004. Nossa, minha memória tá... Então era Começou só na manchete mesmo. Eu fui o primeiro filho da minha mãe e a minha mãe ela não tinha muita experiência. Então, em função de algumas coisas, eu acabei ficando muito tempo com os meus avós. E na casa dos meus avós era basicamente SBT. Eu era uma criança que ficava 9 horas da manhã cuidando de pássaro e assistindo Inesita Barroso Nossa. com meu avô. Eu acho fantástico. Puta, eu gostava também. Pra ser nossa, total. Não a parte de Inesita Barroso, mas dos pássaros. Eu gostava da Inesita Barroso. Era Inesita Barroso de manhã e Pra ser nossa... de noite. Nossa, mas só de sábado, né? Tinha, porque não tinha um final de semana que eu não tava com os meus avós. Dia de semana eu tinha que estar na escola, período integral. Ainda tem período integral, né? Não, Escola. voltou essa parada de período integral. Tá voltando aos poucos. Só que só em escola particular. Cara, você sabe que eu lembro de período integral de escola do... Olha que maluquice, a gente já vai pra tragédia direto. Do atentado às Torres Gêmeas do 11 de setembro. Eu tava na escola, no período integral. Nossa, sério? Tava. E o Huawei, assim... Mas a gente já era velho. Não, a gente tinha 11 Eu tava na anos. quinta tinha série 11 já. anos, Tinha 11 tinha anos. 11 anos.
E eu lembro que apareceu um moleque na minha sala que ele tinha vindo mais tarde. Aos prantos, achando que ia começar a Terceira Guerra Mundial. Sim, é isso que eu ia falar. A expressão mais ouvida nesse dia na escola era Terceira Guerra Mundial. Pode falar. E o moleque tava desesperado, assim. E eu lembro que a gente tava ainda comentando alguma coisa do Dragon Ball, né? Porque a minha lembrança mais marcante do 11 de setembro foi que eu voltei correndo, que era o episódio que o Goku ia virar Super Saiyajin 3. Eu voltei, mano, pistolaço pra casa. E, bom, tínhamos uma torre gêmea. Torre gêmeas esburacadas. Então eu estudava tarde. E aí eu tava em casa assistindo TV. E eu tenho aquela memória que todo mundo diz que é inventada. De quem tava assistindo o Dragon Ball e foi interrompido pelo plantão da Globo. Mas foi isso mesmo. Não, mas todo mundo já aprovou com a grade que não foi isso que aconteceu. Era outra coisa que tava passando nessa hora. Mas por algum motivo... Teve. Não teve Dragon Ball. Por algum motivo, a cabeça de todo mundo processou como? Estava vendo Dragon Ball e interromperam. Essa memória é sugestiva, né? Mas Vocês tinham noção do que era o World Trade Center? Porque eu lembro que eu não... Cara, eu tinha 11 anos, né? Cara, era um grande Largo da Batata vertical, mano. Então, mas eu lembro dos adultos, assim, muito impressionados. E na minha cabeça infantil era, caralho, caíram 2 prédios. Então. Mas assim, eu fiquei apavorada mesmo, porque a gente tava assistindo, você tava na escola, né? Sim. Eu tava vendo na hora que tava acontecendo, e era tipo assim, meu Deus, um avião bateu no prédio. Aí eu, tipo assim, um acidente. Agora, outro avião encontrou com outro prédio. Eu fiquei assim, tipo, meu Deus, o que está acontecendo? O mundo vai acabar. Porque o nosso mundo também é super anglo-centrado, né? Onde eu tinha noção desse tipo de coisa é porque antigamente a gente entrava, não sei vocês, mas eu e meu irmão a gente tinha o hábito de entrar no charges.com.br do Maurício Ricardo. Nossa, sempre. E eu aí, sigo o Maurício Ricardo no Twitter. eu também. É uma excelente pessoa. É um cara muito sensato. E no Charges eu tinha muita noção, quer dizer, eu tinha um começo de noção do que era política. Então eu lembro que a minha noção infantil do que estava acontecendo nesse período em 2000 e 2001, porque começou muito aquela especulação das armas de destruição em massa do Iraque. E na minha cabeça eu só comecei a entender por causa das charges do Maurício Ricardo, explicando que, cara, não tinha porra nenhuma, todo mundo inteiro já sabia, ainda assim, a gente começou uma guerra no ano seguinte, que deu a merda que tá aí até hoje, né? Oi. Que foi? Nada. Então. Ficou ruim de cerveja? Chega no finalzinho, ela começa a dar uma amargada. Minha vida. A vida é assim, né? A gente começa doce e daqui a pouco, qualquer situação. Ela tava muito gostosa no começo. Mentira, mas no tem final situação que começa amarga e depois adocica. Sim. Mas chocolate, em geral, alguns tipos de chocolate são assim. mas em geral na vida é assim. A gente começa super doce e quando pensa que vai ficar legal, amargou. Isso é uma coisa que eu queria ter falado pra Ariane criança, pra ela não se frustrar tanto e se preparar, que o amargo vem. Eu acho que nós 3 crianças, pela nossa idade, a gente começamos a acompanhar a idade do primeiro Harry Potter, né? Sim. Conheçamos. Nossa, começamos. E é muito legal que nessa época eu não tinha dinheiro muito, né? Minha mãe trabalhava 3 períodos para poder pagar a escola das 2 e para comprar ela tava querendo comprar uma casa, aquela coisa da casa própria, tá? Ela trabalhava 3 períodos. E fazia uma loucura do tipo assim... Agora a gente pensa e olha assim... Nossa, olha como minha mãe é foda. Porque a gente ia numa igreja que era no Carrão. E eu falei, eu quero estudar na escola da igreja. Porque eu tava muito no propósito de Deus e tal. Eu queria estudar na escola da igreja. E ela topou me colocar na escola da igreja. Só que ela dava aula em São Miguel. E ela vinha pro Carrão, me deixava e voltava para São Miguel todo dia, tipo, 2 vezes. No meio de trabalhar 3 períodos. Meu pai não tinha como fazer isso, porque ele trabalhava na USP. Então, assim, era uma coisa muito doida. Ela fazia vários rolês que eu olho hoje e falo assim, eu tenho a idade que ela tinha, mais ou menos. Quer dizer, não. Tô quase chegando lá, na idade que ela tinha. E eu não me vejo fazendo, tipo, sabe? É uma coisa muito doida o que ela fez por mim, assim, pela minha irmã. Logo, minha irmã foi convidada a se retirar da escola e eu fui junto. E fomos todas pra São Miguel, junto com a minha mãe. Isso é muito doido, porque eu não sei quantos anos mães de vocês tinham quando tiveram vocês. A minha, eu acho que com 25, ela já estava com 2 filhos. Minha mãe me teve com 23, 24. Eu não sei. Minha mãe, ela teve, tipo assim... Eu sei que o último que ela teve agora, que é o meu irmão mais novo, ela teve com quase 40, com quase 50. É que teu irmão é bem mais novo Meu que irmão você, né? Eu tenho uma distância minha do meu irmão de 14 anos. Só que o meu irmão mais velho, minha mãe acho que casou com 21, 22, ela teve um ano seguinte que ela se casou. E aí, 6 anos depois teve eu. Então minha mãe deve ter tido eu lá quase 30, 28, por aí. Porque ele não é o primeiro. Mas enfim, voltando. Eu acho que a nossa infância, a gente tinha as nossas novelas da infância, que eram os animes que a gente assistia. Mas vamos né? voltar no Harry Potter primeiro. Isso era uma novela de infância Calma. também, né? Aí eu não tinha dinheiro pra comprar os livros.
E eu tinha que ler emprestado. E acho que isso me deixou muito mais fascinada por ele ainda. Porque todo mundo só falava disso, e todo mundo tinha, e eu tinha que ver depois, que todo mundo já tinha visto. Então, isso é um trauma da infância que eu carreguei. A primeira coisa que eu fiz quando eu ganhei dinheiro foi comprar a coleção inteira do Harry Potter. Sabe o que aconteceu com a minha experiência Harry Potter? Ela foi pro caralho, porque eu pedi pra minha mãe, e a minha mãe apareceu com um livro gigantesco e achando que era o Harry Potter, e foi assim que eu comecei a ler O Senhor dos Anéis. Fui pro caralho, mas foi por um bom motivo, né? Eu demorei muito pra ler O Senhor dos Anéis, porque, cara... Ela chegou com a trilogia completa, né? Tolkien é uma leitura difícil hoje, né? Imagina pra uma criança de 11 anos. Né? Eu acho que, tipo assim, Harry Potter foi legal, porque... Foi legal e não foi, mas foi quando começou a construir os adultos chatos. Porque o que acontece? Eu lembro que Harry Potter foi o primeiro livro que eu li. Quando o filme saiu, eu já tinha lido o livro. E eu já tava, caralho, vai ter Tava todo mundo no hype. Tava todo mundo no hype. Aí quando saiu, eu falei, pô, mas faltou um monte de coisa, faltou tal coisa, faltou isso, faltou aquilo. E aí, onde eu vi, começou a construir aquela geração de... que o filme não é igual o livro e blá blá blá. Eu acho que pelo contrário, ele mostrou que dava pra ter duas experiências diferentes e incríveis. Até porque o Harry Potter, se você parar pra pensar, se você pegar pra ler hoje... Os livros, isso é uma coisa muito legal. Não sei se a Rowling amadureceu isso, se foi uma coisa intencional ou não. Mas a própria linguagem dos livros amadurece. É isso que eu ia falar. Os livros amadureceram junto com a gente. Não só o Harry, mas os livros. Por isso que a gente acompanhou tão bem. Porque no primeiro era um livro super simples. Infantil, aí vai ficando, vai ficando mais denso. O quinto livro, eu acho que é o limiar, a Ordem da Fênix. É quando você percebe que você tá lendo um livro, pelo menos adolescente, não mais infantil. O que eu acho engraçado, que eu sempre ficava com falta no Harry Potter, é que não tinha o Perebas, que era aquele fantasma pulha. Não Perebas é o rato. Perebas é o rato. Qual que é o nome do aquele fantasma chato? É o Poltergeist, que fica enchendo o saco da Murta que geme. Que fica escrotizando todo mundo. Puta, como é que é o nome do Poltergeist? Ai, gente, não lembro nomes. Eu sentia muita falta dele, que era um dos meus personagens favoritos. Eu falei, caralho, esse maluco. Isso é outra coisa sobre a minha infância. Ficou tudo lá. Não lembro porra nenhuma. Cara, a minha infância, assim, foi... A primeira coisa que me vem na infância é Cavaleiros do Zodíaco com força, né? Porque Cavaleiros do Zodíaco puxou toda uma coisa de infância, que puxou... Não era só o desenho, era a primeira coisa de eu quero ser. Eu falei no Twitter esses dias que você sabe que a criança é viada quando eu queria aquelas capas, os Cavaleiros de Ouro, ficava com lençol nas costas. A minha avó chegava, o que é isso? E eu ficava tentando prender o lençol, né? Eu lembro que um dos meus aniversários, eu não sei se eu já contei isso, mas meu pai e minha mãe, que era aniversário meu e de mais alguém. Não, era só meu aniversário, mas o Caio, que é um primo meu, a gente sempre andava muito junto desde pequeno. E aí, num dos meus aniversários, eu tinha 6, 7 anos, meus pais falaram assim, eu chamei o Shiryu e o Seiya, eles vão vir no seu aniversário. Eu falei, maluco, eu tava soltando o rojão, eu falei, caralho, eles vão vir. E na realidade, eles tinham comprado uma fantasia pra mim e pro Caio. Ele de Shiryu pra ele e de Seiya pra mim. Aí eu falei, que da hora. Nossa, você ainda caiu de Seiya, mano, que merda. Mas eu gostava, eu ainda gosto do Seiya. Eu tenho uma foto que eu postei assim, no Instagram ano passado. São 2 fotos, aliás. Uma é que é uma memória muito nítida, que eu tava no shopping Morumbi. E era o começo daquele negócio de você colocar sua cara numa camiseta. Nossa. E eu tenho até hoje a minha camiseta com o Shiryu do lado. Minha mãe guardou porque aquilo foi... Meu Deus. E uma segunda foto também porque... Veio a febre da porra daqueles bonecos. Era aquela primeira geração de boneco horrorosa que tinha. Nossa, mas a gente achava o máximo. Era o que tinha. E eu tinha, cara, era a Barbie do moleque dos anos 90. Sim. E eu tinha sido muito específico com a minha mãe, né? Eu falei, olha, eu quero ou Aldebaran de Touro, ou Shura de Capricórnio, ou Saga de Gêmeos. A minha mãe comprou Afrodite de Peixes e tem registrado, em momento, a minha cara de... Quando eu recebi, meu pai tirou uma foto na hora. E eu tenho uma coisa muito engraçada, um sentimento muito engraçado com Cavaleiros do Zodíaco, porque eu lembro que eu era viciada, que eu esperava a hora, que eu tinha que botar a meia do Cavaleiros, que a minha mãe reclamava, porque eu enchi o saco dela com aquela porra daquela meia do Cavaleiros do Zodíaco. Só que eu não lembro de nada da história dos personagens, nada. Eu só sei o que vocês falam 24 horas, mas assim, não tenho a menor... E se eu sento pra assistir, eu falo, oh, meu Deus. O Cavaleiros... Cavaleiros do Zodíaco é ruim. Tipo, o Cavaleiro sobrevive hoje por pura nostalgia. Foi o desenho da nossa infância e é meu favorito só por nostalgia, porque ele é um desenho bem ruim, na verdade. E aí eu fico muito indignada, mas é que também eu era tão nova, tão pequena, era uma coisa que a gente era muito pequeno. O que eu lembro, a primeira coisa que eu lembro de assistir, e de assistir a exaustão, assim...
e não conseguir parar e amar muito, e chorar, e voltar e chorar de novo, era o Alice no País das Maravilhas e o Rei Leão. Tipo, eram assim, meus dois universos, o Rei Leão e Alice no País das Maravilhas. Cara, é uma das coisas que meu pai fez muito certo. Tipo assim, meu pai, ele sempre trabalhou fora, né? Então, tipo, meu pai ele trabalhava como caminhoneiro da Sabesp, ele entregava... É servidor público, né? Ele não era necessariamente caminhoneiro, mas ele trabalhava com caminhão. Então, tipo, ele saía na segunda e voltava só no sábado. Então, quando ele voltava, ele sempre voltava com a fita da Disney. E aí, cara, eu tenho praticamente todas as fitas da Disney. Sim. Tipo, todas. E aí, cara, era uma euforia. Tipo assim, não tinha todas que ele voltava toda semana porque não dava tempo de acompanhar os lançamentos. Mas, tipo, mano, eu sempre tinha uma fita de desenho novo lá em casa. Tinha até uns desenhos bunda, tipo aqueles que lançou, que era a primeira animação brasileira, aquele Cassiopeia. Aquilo eu também tenho. Nossa, tinha uns merda também, que era aquele Bernardo e Bianca, lembra? Sim, Nossa, o Cão e a Raposa, a Dami Vagabundo, uns desenhos bem merda. Tinha as versões da Folha de São Paulo pros clássicos Disney, né? Sim. Nossa. Que era tipo uns animação vagabunda. Assustador, é a versão safada. Mas tinha uns que a história era melhor que a da Disney. Eu tinha raiva, acho que era da Folha, que não sei se era necessariamente das bagulho da Disney, mas eles davam, tipo, uns VHS de uns desenhos random. E aí vinha um episódio só. Tipo, eu lembro que, tipo assim, o primeiro... Tinha, você podia comprar toda semana pra ver. Velho. Só que eles davam, tipo, um episódio. Eu lembro que uma vez que eles deram do... Sei lá, tinham vários, né? Tinha uma coleção... Era uma coleção gigante, tinha quase 50 fitas. E a primeira era do Sonic. E, porra, era um desenho muito da hora do Sonic. Eu lembro dessa fita. Verdade, Eu amava. Só que era um episódio só. Que ele pegava o Robotnik de porrada, né? Nossa, eu amava muito isso, gente. Aliás, Sonic era o único jogo que eu gostava de videogame. Videogame foi outra coisa que pautou muito a infância, porque os meus pais nunca tiveram muita paciência, assim. A minha criação com relação aos meus pais, ela foi, quiçá, espartana. Porque a minha mãe não era uma pessoa muito experiente, então coisas do tipo... Um dia a gente sair do quarto, a minha mãe tá deitada no chão se fingindo de morta, aconteciam. Por que ela fazia isso? Não sei. Diz ela que é pra criança saber a importância da mãe. Tipo, foi assim que eu fui criado. Que bom, né? E eu vejo os jogos da geração de hoje com os meus priminhos e tudo. E eu lembro quando eu ganhei o meu 64. Tipo, já tinha o Super Nintendo e tudo. Nintendo 64! E aí veio o 64 e aí veio o Ocarina of Time. Só que o que acontece? Na cabeça dos meus pais, encerrou. Tipo, você tá com o videogame pronto, agora você se vira. E, mano, a gente não tinha internet. Então você tinha que ir na banca pra tentar entender. A gente ficava com dicionário de inglês. E cara, eu sei como isso construiu muito a nossa infância, assim, porque... O Ocarina of Time foi o primeiro... de autodidatas, né? Sim. É, exatamente, porque a gente tinha que aprender da marra a ler. Eu zerei Pokémon Red, que foi um dos primeiros Pokémon, em japonês. O 007, cara. Pergunta, o Caio é um primo, você ouvinte, você não conhece, é um primo meu que também é do nosso grupo de amizade, mas eu e ele, nós compartilhávamos uma fita, que na realidade era dele, e eu tinha um Game Boy e eu tinha dele. E aí, tipo, cada semana cada um ficava com essa fita. Que, tipo, tinha duas versões de Pokémon, a versão Blue e a versão Red. Sim. Eu jogava a Blue e ele jogava a Red. E aí, a gente ficava trocando durante a semana e era em inglês, e era em japonês, que a gente comprou na 25 de março. E a gente zerou aquela porra. O ouvinte pode não lembrar, mas a gente tinha na época, pra fazer essa troca, a gente tinha o cabo Game Link. Sim. Que tinha que usar. Aliás, eu tenho um trauma disso. Era um drama nosso, porque a gente só tinha uma fita. E a gente não conseguia trocar Pokémon. Eu tenho um trauma disso, porque a minha Blue era original. Só que foi a única vez que meus pais quiseram fazer aquisição em termos de Game Boy pra mim. Aí a Gold, quando saiu, meus pais não queriam comprar, tipo, estavam cagando. E a minha avó foi na Liberdade comprar e comprou a Pirata. Uhum. Só que a Pirata, tipo, ela vinha em japonês, ou ela vinha com o nome dos Pokémons na versão japonesa. Eu lembro que eu tinha um trauma, porque tinha começado a história do crack, não sei o quê, tava todo mundo no Jornal Nacional, tudo. E o Flamethrower chamava crack. Cara. E eu, caralho, meu Typhlosion joga crack nos outros. Eu não lembro, era Hinoran, Hinorashi e Magmarashi, né? Que era eles tinham todos os nomes errados. Os nomes japoneses. E aí eu me sentia muito excluído com as pessoas que tinham a fita original. Aliás, o Hype, que foi o primeiro filme do Pokémon, né? Então, eu não tive videogame. E aí eu via Pokémon... Assim, meu primo tinha o Mega Drive, tinha o Super Nintendo, tinha o Pokémon, o Game Boy tinha um Pokémon. E aí eu vi ele jogando Pokémon e achava que... Mas Game Boy era isso mesmo, era só Pokémon. E eu não podia, então pra mim era tipo, meu Deus. E aí teve o hype do filme, que inclusive tinha aquele funk. Sim. Era muito bom. Era o rap dos 150 Pokémons.
Cara, eu não. Eu Acabou lembro. tudo. Me chamam Disney. pra sair, mas que decepção. Essa não Me conheço. leva pro Nossa. cinema pra assistir o Pokémon. Eu lembro do. Legal, Eu lembro do que eu quero pegar no Pikachu, mas tem que estar evoluído. Nossa. Eu lembro que quando eu fui assistir Pokémon, cara, foi uma coisa traumatizante. Todos os meus primos tinham assistido. E aí eu perdi o hype, né, da galera assistindo. Aí minha mãe ficou com um peso na consciência. E como meu pai e minha mãe sempre trabalharam fora, eu meio que fui criado por babá. Não é babá, né? A cuidadora. diarista. Não, nem cuidadora, porque era uma mulher que eu tinha muita. Hoje em dia eu tenho muito dó dela, porque ela tinha que cuidar da casa e cuidar de mim e do meu irmão. Pelo amor de Deus. Que é o que as mulheres fazem, Enquanto minha mãe estava trabalhando. infelizmente. Que minha mãe trabalhava em banco e meu pai trabalhava viajando, e aí essa mulher se encarregava de educar a gente. Que era uma tarefa que não era muito fácil. Enfim. Um monte de menino louco na casa, coitado. E aí minha mãe falou assim, ó, vou deixar uma grana aqui pra você e você vai levar pro meu irmão mais velho, né? Você leva o seu irmão pra assistir o Pokémon. E aí eu achando que o meu irmão ia entrar comigo na sessão. Meu irmão comprou o ingresso, comprou o bagulho, deu o ingresso na minha mão e falou, tó, vai lá. E aí, tipo, eu cheguei, peraí, você não vai comigo? Não, você vai lá assistir, eu vou assistir Pokémon, você tá louco? E aí, pegou na minha mão, eu fui. Nossa, eu fui uma irmã mais velha muito diferente, gente. Minha mãe falava, vai lá, leva a Tainá. Eu ia lá e assistia a porra do filme com a Tainá junto. E tipo assim, Xuxa e os Duendes, sabe? Aí eu queria ver o Senhor dos Anéis, eu tinha que ver Xuxa e os Duendes e emendar o Senhor dos Anéis. Aí eu tenho enxaqueca crônica, mas quando era mais nova era muito pior, tinha crise direto. E aí assim, vi o Senhor dos Anéis e passava mal 2 dias com dor, porque 2 filmes seguidos no cinema forçava muito a vista e tal. Mas eu sempre ia com ela. Tanto é que isso foi até a adolescência dela, que ela começou. Ela ia com o namoradinho e eu tinha que ir sentar umas fileiras na frente. Assim. Mas você vê como as gerações Baixo mudam, astral. porque o Vitor podia descontar essa situação no irmão mais novo dele. Não, ele foi ver o filme da Kéfera com o irmão mais novo. É verdade, a gente tava tendo essa A gente tava conversa. falando agora há pouco. Mas essa conversa, ela teve um... Ela descambou, um fim terrível. descambou para descobrir no próprio corpo. Meu Deus, não vamos falar essas coisas, por favor. Não. Kéfera, desculpa. E esse negócio do cinema também, tipo, eu lembro quando o hype que foi, a gente pegou o primeiro filme do Final Fantasy, que era aquela Que é animação... uma merda. Mortal Kombat. E o Mortal Kombat. O Mortal Kombat foi X-Men, na real. O Mortal Kombat, assim, foi, pra mim, até hoje eu tenho uma fixação maluca nesse filme. Vocês sabem que eu viro mexe tento convencer vocês a assistirem comigo de novo. Cara, e eu lembro que eu adorava o Christopher Lambert, tipo, de Raiden, e eu sabia imitar direitinho a risadinha dele com o estalar de dedos com o choquinho. É E o do perfeito. X-Men, que foi o começo da nossa geração com heróis no cinema, né? O X-Men eu acho que eu não assisti no cinema. Eu só fui assistir ele foi o primeiro DVD. Eu vou falar, o que eu gostava de ver no cinema era MIB. MIB. Caralho. Fazia minha mãe me levar, e eu lembro que, acho que foi o segundo, minha irmã era bebê de colo ainda, né? E eu fiz a minha mãe me levar, e ela foi junto, porque mãe super protetora, ela não fez igual o irmão dele, falou, vai lá e entra lá. Ela entrou junto e ficou a sessão inteira com a criança no colo, vendo MIB legendado, porque eu, não gosto de filme dublado. Coitada da minha mãe. Criança chata. Criança chata. Então, o legendado foi minha mãe que forçou, porque ela não gostava do filme dublado e foda-se a criança. O importante foi o entretenimento do adulto. Essa sou eu sendo mãe. Mães arianas. Se bem que minha mãe é ariana também. Ela... O legendado a gente aprendeu porque minha mãe cagava pro dublado desde muito cedo. não, minha mãe, ela é míope e é preguiçosa nesse aspecto. Assim, então ela gosta que seja dublado mesmo, que ela pode cochilar e voltar, que não vai perder nada. Eu lembro do filme do Street Fighter. Aquele Minogue tá nesse filme. Sim. É a Kami. Sim, eu lembro que ela tá falando do MIB, que MIB saiu junto com o Jurassic Park 2. Nossa, Jurassic Park 2 é uma merda. Aquele que tem na cidade, que os bichos vão pra cidade. Não Sim. lembro. É Não. É Eu o não Mundo sei. Perdido. Sim, porra. Eu assistia direto. Porque eu gostava muito do Jaws, que uma vez tava passando... Acho que eu já contei isso aqui. Tava passando de noite lá e meu pai tava assistindo. Eu pedi pra assistir o Jaws e aí que eu comecei a criar essa fixação com o tubarão que me acompanha até hoje. E por ter gostado do Jaws, meu pai apareceu com o Jurassic Park. Eu também gostei pra caralho. Eu sempre gostei desse negócio de bicho e tudo. E foram as minhas primeiras pesquisas da internet. Tinha o KD, lembra do KD? Cadê, cara? E quando meus pais eles queriam coabitar, queriam ficar mais à vontade, já que a porta Coabitar. não... Eles me colocavam lá no Eles KD queriam viver um no corpo do outro. e eu ficava escrevendo dinossauro, planeta, tubarão. Eram essas coisas que eu pesquisava. É uma coisa engraçada. Vocês, quando foram pequenos, já pegaram seus pais copulando? Já Não. numa dessa, porque meu pai falou, pesquisa aí sobre construção civil e anota todos os resultados. O que na cabeça do meu pai ia acontecer? Tinham 400 milhões de resultados, eu tinha que anotar um por um. Aonde isso? No KD. Nossa, mas aí... a gente tinha uns 8 anos. E aí, eu queria falar, só que o que o meu pai não previu, eu queria reportar com antecedência sobre o resultado. sucesso dos meus esforços. No que eu abri,
Na minha cabeça foi pro caralho. Eu já contei aqui a história de como eu fico aterrorizada toda vez que eu penso nos meus pais transando. Quando eu era criança. Porque a gente morava numa casa que era um quarto e um quarto muito grande. Então ele era dividido em 2 quartos pelo guarda-roupa. Meu Deus. Então, tipo assim, eles fizeram a minha irmã do meu lado ali. Mas você era Eu bem nunca vi, pequena. nunca ouvi. Não, minha irmã já tinha 5 anos quando a minha irmã nasceu. Eu pedia direto, eu falava assim, na Santa Inocência, eu pedi muito pra eles me darem uma irmãzinha. E eu falava... Como é que faz? Mamãe tá orando, tá pedindo, pede pro Pai do Céu, mamãe tá pedindo. E aí hoje, toda vez que eu penso nessa história, eu penso assim, meu Deus, coitados dos meus pais, sabe, que transavam com a criança do lado ali, imagina. Tava rolando um making off. Não pode fazer ruídos, tem que ser tipo... Porque eu não lembro de nada, eu acho que isso é uma coisa que a gente lembraria, né? Não sei. Cara, eu lembro que eu descobri um acessório sexual, não vou especificar qual, no armário de mamãe. E eu não sabia o que era aquilo, e aí me ocorreu de perguntar pra vovó. E vovó ficou muito horrorizada. E vovó deve ter tido uma conversa muito escrota com mamãe. Nossa, mas é foda, né? Se a gente tá contando essas histórias, tu lembra do Sex Education aqui, pensando assim, nossa. E vovó, o que é isso Eu lembro, aqui? eu lembro que, tipo, quando eu era pequeno, eu aprendi a cortar unha sozinho. Então, tipo, eu via minha mãe fazendo unha lá e eu sempre queria cortar minha unha sozinho. Tipo, ela queria cortar e eu achava uma coisa muito traumatizante. Então, eu aprendi a cortar minha unha sozinho. E aí, sempre que eu tinha vontade de cortar a unha, eu ia até lá no armário dela e pegava a unha pra cortar. E aí, eu descobri determinadas coisas. Que, tipo, minha mãe sempre usava tesourinha e meu pai usava alicate. E um dia eu falei, eu quero usar alicate. Vamos ver como é que cortar a unha com alicate. E aí eu fui na gaveta do meu pai. E aí eu abri, eu acho que não tem mais essa marca de camisinha. Eu abri e aí eu vi um pacote de camisinha. Na minha santa inocência, achei que era bala, porque Mentira. Ai, Você fez Deus. isso. Não, eu não comi, calma. É que Ia justificar muito o que aconteceu hoje com você, inclusive. Hoje? What? Não fui informada A dessa. cabeça do Vitor de hoje. Eu? Ele enfiou na cabeça. Não, aí, tipo, era uma camisinha, eu não sei se ela tem a marca dela hoje, que ela, tipo, tinha uma maçãzinha. Que era uma maçãzinha, uma cereja. Minha memória não tá muito boa agora. Era maçã, porque era um pecado. Certamente. É. Sempre esse é o marketing E aí, do negócio. eu olhei, olha a bala. E, tipo, caralho, meu pai guarda bala aqui. E aí, tipo, ficava tal. Aí, certo dia, quando o mais velho começaram a falar camisinha, eu, bala. Aí, quando eu vi o pacote daquilo, eu falei, parece aquela bala que meu pai tem. Meu Deus! Eu lembro esse negócio de tudo ia relatar pra minha avó. Isso irritava a minha mãe profundamente. E um dia, a minha mãe, ela tinha ido com a minha tia e com meu pai, se trancaram no banheiro, tudo. E eu tava querendo saber o que tava acontecendo ali, não sei o que. E eu descobri, essa foi outra lembrança muito traumática, porque a minha avó entrou putaça. Tava esbravejando pelos corredores. Falei, vovó, o que foi? Eu acho um absurdo sua mãe, sua tia e seu pai ficarem no banheiro fumando maconha com as crianças em casa. Do que a minha avó falou isso, ela olhou pra mim e eu fiquei olhando. Minha mãe fumava maconha? Eu amo. Aí meu irmão, eu já sabia. Quê? Eu gosto de lembrar quando embaixo da cama da minha mãe tinha as revistas novas. Gente, não sei se era da cama da minha mãe. Era, ou de alguma tia, acho que era na casa da minha avó. Minhas tias tinham aquelas revistas novas, que tinham as páginas pretas, que eram sexo lacrado, chamava. Como? Eram umas dicas de sexo, assim, que você, tipo, a página era lacrada, você tinha que... E aí a gente criança, eu e as primas lendo sexo lacrado lá. O adolescente aprende a lacrar. Ensinando a fucking masturbation. Hoje em dia sexo lacrado seria outra coisa, né? Cara, esse primeiro contato com a libido, com a experiência sexual, assim, eu era o único gay ali, tipo, meus primos, todos héteros, meu irmão hétero. E aí o que acontecia? A gente tinha uma casa de campo que a gente ia, e eles todos queriam ver a porra do Emanuele. Só que eu não tava entendendo a maldade que tava no Emanuele. E aí eu ficava aumentando a televisão, eles ficavam putos, porque ninguém podia ver que a gente tava vendo o Emanuele. Falei, gente, mas eu não tô entendendo o filme, eu não tô conseguindo ouvir nada, não tô entendendo a história do filme. É tipo, sei lá, uma mulher com uma teta pra fora, sabe? Tipo... E depois teve no SBT, cara, eu lembro até hoje, do Paquera e Curtição no SBT, que aí E aí, esse foi o dia que eu descobri que eu tinha hormônio. Por quê? Porque, cara,
Sabe quando começa a mexer muito com a sua cabeça, você não sabe o que é, mas é uma coisa puramente física, quando você começa a descobrir a libido? Só que você não consegue associar nada, porque você não tem nenhuma referência a respeito de sexo. Então você só fica empolvorosa, sabe? Vocês também tinham isso, tipo, de quando vai ver cena... Não precisa nem ser cena de sexo, que nisso a gente nem chegava a ver. Hoje tem mais, né, na TV. Mas tinha cena de beijo, vocês ficavam completamente constrangidos? Até hoje. Não, eu não fico com cena de beijo, mas, tipo, sei lá, tá sendo... meus pais estão assistindo... Então, cena de sexo novela. com os pais no lado. Não, isso até hoje eu tenho, mas, tipo assim, sei lá, meus pais estavam assistindo novela e eu tava, sei lá, brincando com os bonecos. Como se eles pudessem ler seu pensamento. Boneco com os meus hominhos. E aí começou uma cena na novela, tipo, do casal se beijando. Mano, eu ficava constrangidíssimo, gente, que... Não, eu não tenho isso, não. Eu ficava meio... Eu tinha vergonha quando eu percebia que era uma pegação mais forte, mas beijo, assim, não, porque beijo é uma coisa que tinha o tempo todo, a gente ficava irritado quando não tinha, né? A minha memória com essas coisas é muito tranquila. Eu lembro que meu pai era muito... Já falei isso aqui algumas vezes, né? Ele não deixava esquititas, porque as crianças beijavam e tal. Depois eu acabava vendo, de qualquer maneira, mas tinha isso. Eles sentiam que a gente veio de uma geração que a gente cresceu mais bicho solto do que as gerações que vieram depois. Mais bicho solto? Como assim? Mas assim, tipo... Não. Porque assim, a impressão que eu tenho é que, sei lá, a gente ficava muito tempo com a minha avó, porque a gente era uma coisa de férias no interior e não sei o quê. Minha avó não olhava muito, a gente, sei lá, a gente ficou criado praticamente solto, sabe? Então... Cara, eu Mas acho que, hoje tipo também. assim, que eu concordo é que a gente é uma geração muito autodidata. Eu acho que, tipo, isso é muito real, porque todos, tipo assim, pelo menos todas as pessoas com qual eu convivi na minha infância, se bem que aí eu estou falando de uma infância muito específica, que permeou um pouco de São Paulo e um pouco do interior de Minas Gerais, e, tipo, não eram muito diferentes as duas mas era interior pessoas. do Paraná, interior de São Paulo. E acho que é mais isso, aí, tipo, essa galera... Era muito, tipo assim, os pais estão trabalhando o dia inteiro e eles crescem, mano, fica Deus dará, velho. Tipo, foda-se. E aí, mano, a gente cresceu meio dentro desse foda-se. Porque a gente fazia umas coisas, eu lembro uma vez que a gente acontece, a gente ia lá pra essa casa do interior de São Paulo e, cara, minha avó ficava cuidando da casa, minha avó, assim, ela é uma pessoa que não veio de uma geração que era normal uma mulher ter afeição com coisas eletrônicas. Então, a minha avó, ela é uma pessoa que sofreu muito, porque ela sempre teve hobbies muito considerados masculinos. Pra época dela, minha avó gosta de consertar coisa, gosta de abrir televisão, gosta de abrir rádio, ela não gosta de cozinha. Então, assim, a casa de campo era o playground dela, porque ela montava antena parabólica, tudo, e a gente ficava lá solto. Eu lembro que uma vez, tipo, a gente saiu e resolveu assaltar a casa do vizinho, olha as ideias. Assaltar a casa do vizinho. Por quê? Porque a gente jogava... Meliante desde pequeno. A gente jogava futebol no campo dele. E tinha o campo de futebol dele dava acesso a uma cozinha. E uma vez, não sei se foi meu irmão, meu primo, alguém descobriu o sorvete lá. E aí a gente percebeu que talvez fosse uma boa ideia transportar todos os suprimentos do vizinho para a nossa geladeira. Porque a gente, tipo, tinha uma churrasqueira lá, a gente queria o queijo do cara. Enfim, a gente montou todo um plano e parecia ser infalível, porque ninguém ia descobrir. E beleza, fizemos todo o transporte, tudo. E foi uma noite teve churrasco, tudo. A minha avó nem notou o que estava acontecendo, tadinha. Até que no dia seguinte apareceu a ronda do lugar. Nossa. Perguntando. E aí a minha avó, putaça, acordou a gente, tudo. E a gente se perguntava, mas como que isso? Como que descobriram tudo? A criança burra, quando não leva jeito pro crime, dá nisso. Porque não tinha asfalto, tinha areia. E aí você viu um rastro de pegadas que ia do canto A ao ponto B. Era a coisa mais fácil de descobrir o que tinha acontecido ali. Mano. Rimos muito, mas apanhamos pra caralho. Cara, eu acho que uma das memórias mais tensas da minha infância foi quando meu irmão mais velho foi atacado por cachorro. Nossa. Quando eu morava em Minas, meu irmão mais velho, hoje em dia, ele não tem... Não é que ele não tem a perna, ele tem a perna normal, só que parte da coxa dele foi, tipo, mano, acho que 60% destruída. Nossa, mano. O que acontece? Lá em Minas, minha avó tinha um cachorro, que era um fila brasileiro. E, mano, Mano, o fila brasileiro é quase um bezerro, velho, de tão grande. E aí... O que acontece? Dentro do quintal dos meus avós tinha um pé de manga muito grande. E esse pé de manga dava manga o fucking ano inteiro. E aí o que acontece? Essa cachorra era muito ligeira. Como as mangas mais frescas caíam na parte da manhã cedinho, a cachorra ia, catava todas as mangas frescas e jogava pra dentro da casinha dela.
e ficava lá comendo o resto do dia. E a gente ficava com as mangas fodidas. 1-0 pra cachorra. E aí o que acontece? Eu não sei o que aconteceu, porque eu era muito, muito pequeno. Eu devia ter meus 4, 5 anos. E eu tava, acho que almoçando ou jantando, eu lembro que era alguma coisa envolvendo refeição e no final das contas acabava num sorvete de manga. E eu estava comendo meu sorvete de manga e o que me narraram foi o quê? Meu irmão foi buscar alguma coisa que pediram. Meu irmão, bom, se eu tivesse 5, meu irmão tinha uns 10, 11 anos. Ele foi buscar alguma coisa que estava no quintal e etc. E ele passou e o cachorro estava chupando manga. Literalmente, o cão estava chupando manga. E aí eu acho que ele fez algum sinal, assim, parece, pra cima da cachorra pra ela sair da frente. E a cachorra não entendeu muito bem e achou que ele ia pegar as mangas dela e voou pra cima dele. E tipo assim, a cachorra fez igual o cachorro faz com pano com a perna do meu irmão. Nossa! E destruiu a perna do meu irmão. Foi foda. Eu não vi isso acontecer. Isso foi o que me narraram. E eu lembro que, meus pais correndo com meu irmão no colo de um lado pro outro, pingando a cozinha inteira e eu com sorvete de manga na mão, assim, tipo, gente. Não, é isso que eu falo, assim, a gente não vejo uma geração de bicho solto, porque a gente tinha que lidar, eu lembro, sei lá, hoje meu irmãozinho, meus priminhos, eles não têm que lidar com algumas coisas que a gente tinha. A gente tinha realmente lidar com a iminência de um escorpião ou de uma cobra a qualquer momento. Sim. E exatamente. Hoje em dia, eu não deixaria uma criança pequena solta num quintal com uma cachorra do tamanho de um bezerro. Gente, eu acho que não. Eu acho que essa é a nossa visão. Isso a gente já tá entrando numa fase da vida de nostalgia, de tipo, no meu tempo. A gente tá virando essa pessoa. Porque, olha... Os nossos pais também podem olhar pra gente e falar, nossa, mas eu era muito mais bicho solto que eles. E de fato, se você tem uma vida rural, você tem... E aí a questão é só essa, se o seu filho tá nascendo, tá na zona rural ou se ele tá na cidade. Eu não tive nenhuma dessas experiências. Fui criada trancada dentro de casa, não podia sair na rua quando era criança, porque era perigoso. Depois, quando mudei de casa já pra pré-adolescência, porque tinha menino na rua e eles falavam palavrão. Então, assim... O pior dos meninos é que eles falam palavrão. Não, meu pai não deixava pegar, eles falam muito palavrão. E eu falo mais palavrão que eles hoje em dia. A gente teve essa reflexão porque a gente resolveu revisitar, né, como é que tá esse condomínio hoje. Tipo, beleza, a casa tá alugada, tudo. E o próprio condomínio onde a gente ficava tá muito diferente. A gente já vê as coisas asfaltadas, tem luz, o negócio. A gente, caralho, mano. A gente, tipo, ficava basicamente na cabana do Evil Dead todas as férias. E, mano, foda-se, era um monte de criança de 5, 6 anos. Tipo, a gente ficou até a adolescência ali. Uhum. E eu lembro que, realmente, cara, encontramos um escorpião. Meu Deus, era o pânico da vida. Tipo, ela chegava a minha avó pra matar a porra do escorpião. Encontramos uma cobra, ali a minha avó pra matar a porra da cobra. Tipo... Não sei, eu fico pensando, porque se você for olhar para áreas mais rurais, as crianças eles vivem isso também. É que alguns lugares que a gente frequentava agora estão mais civilizados, digamos assim. Mas eu vejo as pessoas da nossa geração tendo filhos agora e eu percebo que tem uma super proteção que na nossa fase não tinha, no aspecto de tipo assim, a minha criança não vai comer açúcar, não. Tipo assim, eu acho demais, não, eu não acho demais. Eu acho que cada mãe cria o filho do jeito que ela bem entende, mas assim. Também, é responsável. A gente foi criado exposto para muito mas, não, é que a gente é uma geração que a criança nenenzinha tacando Danone, sabe? Da criança. Gente, tipo... é que eu não usou eu não vou falar que tipo, é responsabilidade do meu irmão. Esses dias eu tava vendo no parque lá, eles estavam com meu sobrinho. E aí acho que meu sobrinho caiu. Aí tava com a mão toda suja, tava passando a mão na boca. E tipo, suja de terra, tá ligado? O moleque tava todo emporcalhado. E aí, tipo, acho que minha mãe falou: Wendel, o Enzo enfiou na mão na boca, tudo sujo. Ele, cria anticorpo, foda-se. Mas eu não vejo as mães rebatendo isso. Elas realmente deixam as crianças brincarem. Eu acho que isso é mais Tem boa. Foco numa criação mais saudável mesmo, de olhar pros industriais. Que na época que a gente nasceu, era a época da propaganda pra criança, sabe? Mas de passar, me dá Danoninho dá, sabe? Mas sabe uma coisa que eu acho? Eu não posso. Ninguém morreu por causa disso, talvez algum. Mas certamente alguém morreu. Mas assim, eu, de fato, às vezes algumas coisas eu acho extrema, talvez. Mas eu sempre penso assim, porra, eu tô achando extrema porque eu não sou mãe. Talvez tendo meu filho, eu vá querer ter essa... Mesmo que eu não tenha esquisito pra esse caralho. cuidado comigo, talvez eu queira ter com os meus filhos. Esquisito pra caralho que eu vi esse final de semana. O quê? Na estrada, um carro com adesivo da Estrela. Lembra da marca Estrela de brinquedo? Hoje ainda existe. Cara, mas eu fiquei Não. Não? É Mattel comprou a Estrela, né? Eu não sei, Coisa? não tem mais a Estrela, não tem mais a Estrela. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que pode ser uma visão minha, eu posso estar errado. Não tô me isentando disso, de estar errado. Mas eu acho que na nossa época, por mais que existissem esse monte de coisa pra gente consumir, comer e etc., de forma irresponsável,
não existiam a quantidade de agrotóxicos e Faz sentido, sim. coisas que existem hoje para Existe a produção em estrela massa. ainda. Faz sentido, sim. Faz. Eu acho que a gente não é tão fudido porque ainda não existia. Eu acho que de acordo Foi que a logo gente foi o começo, crescendo... aí a gente pegou o estourou. começo disso. E aí, quando houve a demanda de produzir aquilo de forma industrial e em massa, aí inventaram... A gente pegou o começo do várias transgênico. coisas. A gente pegou toda a discussão do começo do alimento Não, transgênico. até hoje a discussão do transgênico ainda tá aí, tipo, de, mano, vamos acabar com essa porra, porque isso aí fode a gente então. pra caralho. Esse negócio, tipo, de trauma animal, a gente também teve... A minha avó, a gente vai falar muito da minha avó aqui. A minha avó e animais, porque... Todos, assim, tanto eu como meus primos, a gente teve histórias muito traumáticas envolvendo a minha avó e animais. Tipo, foram 2 hamsters meus, foi cachorro do meu irmão, cachorro do meu primo. A gente não sabe o que a minha avó faz. Alguns acidentes aconteciam de forma muito esquisita. Uhum. Eu lembro, essa história marcou muito a vida do pequeno Francisco. Eu tinha 2 hamsters. E eu lembro que um chamava Tokomon, por causa do Digimon, e o outro chamava Carone, por causa do Power Rangers. Nossa. Que... E nossa, hamster pra lá, hamster pra lá, não sei o quê. E eu fui pra escola, período integral e tudo, e minha avó um dia achou que os hamsters estavam com frio. E, vou colocar os hamsters no sol. Nossa. E esqueceu. O hamster. Mano, eu cheguei em casa. A sua avó era eu sendo vó. Tinha um nugget de hamster. Cara, os hamsters travados, assim. Um tava morto e a fêmea ainda tava, assim, durinha, tava respirando um pouco. E eu não sabia se eu chorava, eu olhava aquilo. Aí a minha mãe, no ápice do bom senso dela, não sei também, vamos fazer o funeral dos hamsters, não sei o quê. Enterramos, e eu chorando, travado, não sei o quê. No que eu termino de enterrar, o gato do meu pai chega, desenterra e sai com o cadáver Nossa, gente. do hamster na minha frente. Isso me gerou um trauma. E eu fiquei, tipo, travado, não sei o quê. E meu avô ficou putaço com a minha avó. E aí meu avô, tipo, comprou outros 2 hamsters. Só que o que a minha mãe fez? Ela aproveitou a situação e falou, mas em casa não pode mais ter hamster, não sei o quê. E, tipo, vai ficar na casa dos seus avós. Eu falei, caralho, mas é a casa da minha avó. Minha avó É onde ele vai morrer. uma psicopata de hamster. Aí, beleza. Contrariado, quem criança tem voz porra nenhuma. E fui lá. A fêmea começou a crescer muito mais do que o macho. E um dia eu cheguei... Comeu o macho, né? E aí virou uma capivara. Um dia eu cheguei, a fêmea tava comendo a cabeça do macho. Ai, que bom, que memória boa, né? E isso traumatizou muito o pequeno Francisco. Assim começou o matriarcado. Nossa, gente, bizarro porque... né? E eu tive muito bicho, muito mesmo. Eu não tenho essas histórias traumáticas, cara. Que bizarro. Será que os meus pais maquiaram a minha Cara, infância? então, eu não tenho animais até hoje porque... Sei lá, lá em casa houve-se uma versão de bicho. Beleza, eu tenho meu irmão mais novo. Mas eu tenho... Lá em casa porque, tipo, eu já tive peixes, muitos peixes, e todos morriam, e eu sempre tratava... porque todo mundo tratou peixe lá em casa como enfeite. Gente. Porque é assim. Eu lembro quando eu ganhei um beta de uma psicóloga que era o significado que eu tinha me tornado uma criança melhor. Sabe quando aconteceu com esse beta? Minha mãe não comprou um aquário, colocou ele num vaso de planta. O peixe morreu no dia seguinte. Nossa, gente. E esse... Olha, o primeiro bicho que eu ganhei quando eu nasci. Eu nasci e meu avô deu um filhote de papagaio. Caralho, que da hora. Que foda. Tipo assim, o papagaio cresceu comigo, daí ficava o papagaio lá no fundo de casa. Eu morava numa casa que tinha um quintal muito grande. E meu pai sempre gostou muito de passarinho, então ele tinha muitos passarinhos, né? Nesse sentido, a gente era outra geração, né? Tinha muitos passarinhos, eu tive coelho, codorna, Codorna? tartaruga. Como você cria uma codorna? Ai, cara, meu pai que cuidava, né? Eu É um era passarinho que não voa, cara. É igual a galinha. Então, galinha também. Na nossa época tinha aquelas galinhas coloridas, né? Aquelas galinhas de pelo... que parece pena, sabe? Não é pena, parece pelo. Falei merda. Aquela que tem uma pena que parece pelúcia. Tive todo tipo de galinha que você imaginar. O que era mais que eu tinha? Aí depois no meio de todos esses animais, eu precisava ter um cachorro. E a gente é a geração do poodle, né? O poodle era o Lulu da Pomerânia do passado. Todo mundo tinha um poodle. E aí eu ganhei o Nick. E o Nick era um poodle preto, que, tipo, pra mim era muito grande, porque eu era criança. Ele era do meu tamanho, a Ariane de 5 anos e o Nick tinham o mesmo tamanho. E um dia ele brincava com a tartaruga, velho. Eu chegava no quintal, a tartaruga tava com o casco no chão. Ai, que da hora. Pata pra cima, porque o cachorro foi brincar com ela, ela não conseguia desvirar. Era tipo assim, essa era a minha infância. Eu não tenho, assim, meu maior trauma, talvez, não sei, foi quando a gente mudou
Mas aí eu já era adolescente e aí não tinha espaço pro Nick e a gente teve que doar. E meu primo pegou, que hoje eu olho e falo assim, meu, como eu posso ter aceitado isso? Mas, novamente, porque criança não tem voz. O primeiro cachorro que chegou em casa, a minha avó, pra variar, né? O Nick roubava peça de queijo em cima da geladeira. A gente saía, ele abria a porta, ele subia na pia pra subir na geladeira. E era a época que meu pai comprava as coisas no atacado, que era melhor. Mas melhor não, é mais barato. E aí ele pegava e roubava peça de provolone. Você entrava na cozinha, ele tava em cima da pia comendo provolone. Isso me lembrou uma história que eu tinha com o meu cachorro, que era o Faísca. Ele foi o único cachorro que eu tive. Quer dizer, eu tive outro cachorro depois que eu fui morar junto com a minha ex, só que é outra história. Mas meu cachorro de infância era o Faísca e ele era um vira-latinha X, que ele não ficou muito tempo lá em casa, porque depois eu conto. E eu sempre fui uma criança que eu tive muito problema pra comer. Muito problema. Eu demorava horrores pra comer. Eu comia, mas eu demorava muito. Minha mãe perdia fucking a paciência, porque eu sempre atrasava os compromissos dela, porque eu demorava muito pra comer. E, sei lá. E aí, o que eu fazia? Cachorro tem aquela mania de querer sempre comer. Você dava comida pro cachorro. Nossa. Quando minha mãe saía da cozinha impaciente, ia fazer as coisas dela e me largava lá na cozinha e falava, você não vai sair daí enquanto terminar essa porra desse prato. Aí eu falei, tá bom. E aí eu ficava lá. Aí o Faísca chegava, parava assim, eu falei, isso aí, cara, me ajuda. Aí eu colocava ele em cima da mesa. Nossa, ele comia do prato. E ele comia no meu prato, aí minha mãe voltava, até que o dia que ela me pegou com o cachorro comendo, eu tomei a senhora surra. Façam um exercício de imaginação. Imagina que você é um pai de família, chegou cansado, você é uma mãe de família, chegou cansada. Foca na questão do pai de família. Chega a sua sogra, do nada, de surpresa na tua casa, com um filhote de Fox Paulistinho na mão do teu filho. Como é que você vai explicar pro teu filho que ele não pode ter a porra de um filhote? Você não vai. E foi assim que entrou o primeiro cachorro em casa. Com a minha avó levando a porra de um filhote de Fox Paulistinha que ela achou que seria legal dar pro meu irmão. Eu amo sua avó. E o meu pai não conseguia. Meu pai, cara, ele conta isso, ele chama minha avó de desgraçada. Tudo que você puder imaginar. Que ele fala, não ia tirar da mão do meu filho de 5 anos a porra de um filhote de cachorro que a idiota da minha sogra levou sem me consultar. A história do meu cachorro era muito engraçada, porque assim, não era pra mim ter um cachorro. E aí o que acontecia? Eu queria muito ter um cachorro, e aí eu morava numa casa lá no Tatuapé, X, etc. Quando eu tinha acabado de voltar de Minas, eu tinha meus 8 anos. E aí eu queria ter... Só que acontece, eu ia numa escolinha em que a filha da diretora, todo mundo falava que a gente era namoradinho. Nossa. E aí essa filha da diretora, teve meu aniversário, e aí ela queria dar um presente pra mim. E tipo assim, ela era uma menina bonitinha. Salve, Stephanie. Nossa. Ignorem, gente. Mas não, na minha ótica de criança, eu achava ela bonita mesmo. Releve. E aí os pais dela foram me dar um presente de aniversário lá, e elas me deram esse cachorrinho. Que era o Faísca. Enfim. Quem que dá cachorro de presente pros outros, porque velho? ele tinha acabado, a fêmea dela tinha acabado de dar uma ninhada. E aí tinha vários cachorrinhos. Eu falei, tô de presente. Vamos nos livrar desse fardo aqui. Eu e o... E aí meus pais aceitaram de bom grado, só que o Faísca não durou muito tempo lá em casa, porque meu pai, ele tinha problemas pra dormir, etc. E como o Faísca não tinha desmamado direito, ele sempre chorava muito à noite. Pra mim não era problema nenhum. Só que pro meu pai era, e enfim, ele levou ele lá pra Sabesp. E aí, bom, hoje em dia eu não sei o que aconteceu com o Faísca, mas ele cresceu lá. Porque é onde meu pai estacionava, era o parque de estacionamento dos caminhões lá. Tá. Então, tipo, ele virou um cachorro lá da garagem. Eu e o Rodrigo Tiveron, o Dylan, que já gravou aqui com a gente estudou numa escola durante o primário, onde a gente ficava correndo no pátio, e o jeito que o Bedel colocava a gente pra dentro da sala era abrindo um portão gigante com 2 Rottweiler. Nossa! Aí ficava na coleira, ficava Você aí... é louco. Aí Era um Looney Tunes que você tá confundindo. Era um bom argumento. A gente chama essa escola hoje de Arkham Asylum, que a gente cresceu no Arkham Asylum. Nossa, gente. A minha outra memória engraçada de bicho de estimação... a gente sempre teve aquário na sala, meu pai tinha uns peixes lindos. Aí a Tainá nasceu, e a Tainá também. A Tainá é a louca dos bichos, como vocês já sabem. A Tainá quis ser um peixe. Não, ela era muito pequenininha. Sereia. Muito pequenininha. E a gente foi na loja lá dos peixinhos e ela quis uma lagosta. Uma lagosta? Elas vêm pequenininhas, né? Uhum. Mas virou um bichinho. Não virou um bichão. A gente botou a lagosta lá, ela curtindo muito no aquário. Um dia a gente saiu pra fazer alguma coisa. Quando voltou, Não tinha peixe. a lagosta tinha sumido. Meu Que? Deus. A lagosta desapareceu, ela fugiu do aquário. Como isso? Como ninguém viu uma E a lagosta? gente procurou pela casa toda e não achou essa lagosta. E aí tinha um quartinho no fundo da casa. E tipo assim, um mês depois... Meu primo que ficava nesse quartinho, né?
Tipo o primo dos Weasley, lá o vampiro dos Weasley. É, tipo isso, um primo que aparece. E ele achou a lagosta no quarto. A lagosta saiu. Não, peraí, eu falei um mês, eu exagerei, foi uma semana depois. Mas ele achou a lagosta, fugiu e andou até o fundo da casa e ficou escondida embaixo de um buraco lá. E ele sentiu que tinha alguma coisa e achou era a lagosta. What the fuck, cara? É tipo assim, agora eu era muito criança, então essa memória tá trincada, mas é muito bizarro pensar nisso, assim. Tem uma lagosta, né? Tipo, hoje É que assim, quanto pra deve mim isso custar era uma lagosta normal. hoje, Pra mim né? isso é normal, porque, tipo, rolê com os meus pais era a gente ia no Aquários e ficava vendo todas as paradas ali em Itaquera, sabe? Eu realmente fico imaginando, tipo assim, o que deve ter dado na cabeça dessa lagosta. Foda-se essa porra, eu vou embora! Fugir do aquário, Os velho. peixes deviam ser insuportável. Que papo merda, aquela boca, cara, eu vou embora. Então, e aí eu fico pensando, cara, o conceito, tipo, ter uma lagosta. Até hoje, quando eu falo, a gente tinha uma lagosta, eu fico pensando, mas será que era lagosta mesmo? Será que não era uma outra Não coisa era um com o nome de camarãozinho? lagosta, sei lá. Não era um camarão? Tipo assim, aí a lagosta fugiu do aquário. Aí eu falei, mas what the fuck? Como que ela fugiu do fucking aquário? E a lagosta apareceu do outro, tipo, a casa era grande, ela no último cômodo lá, ela ficava na sala. Como a lagosta andou tudo isso? Meu primo, assim, Ela tava fora d'água, cara. cara, eu fiquei muito perturbada, velho. Muito, muito, meu muito. primo tinha uma tartaruga que chamava Juliana Mello, porque diz ele que uma menina da sala dele era a cara de uma tartaruga. E ele fez questão de batizar a tartaruga Juliana Mello. E viajar com a Juliana Mello era todo um problema. Tipo, às vezes que eu ia com a minha tia pra essa casa do interior, ficava a porra do aquário da Juliana Mello no meu colo. É minha tia. Se a Juliana Mello virar, você tem que desvirar, viu? Senão ela morre. Mas ficava- você mentira. Ai, cara, eu não ia saber. Tia era O quê? criança, Tartaruga? Que tartaruga É. morre se ela ficar Não, se ficar pra porra. sempre. Debaixo da água. Tipo, Não, ela vai morrer porque ela vai ficar com fome. Ela vai... Não vai conseguir sair do lugar. Aí né? ela vai Aí morrer. ficava a gente lá na castela e, porra, virava a tartaruga, tinha que enfiar a mão lá na... Mas enfim, vamos contar a história da tartaruga da Tainá sem falar em datas. Mas a tartaruga da minha irmã. Nossa. Eu comecei essa frase. Não, tinha uma que ela. Primeiro que ela vai crescendo. Se chama Zinha. O nome dela é Raposinha. Aí é Zinha. O bicho vira grande. Primeiro, ela cresce muito. Segundo, ela é brava. Você chega com o E a dedo boca perto. do bicho assim, chama guilhotina. Não, nem fudendo. Quando eu era criança, eu tinha o Hugo, né? E o meu tio da casa do lado, eu esqueci o nome dele. Era bem velhinho, tanto o Hugo quanto o do meu tio. E do meu tio, você não podia andar descalço lá no quintal, que ele vinha abocanhar seu dedão. Era muito engraçado. Era bravo. Hugo, algum de vocês já deu problema de conta de telefone tentando ligar pra porra do Hugo? Não, mas eu assistia Hugo fielmente, Que cara. o Hugo era aquela dungeon, Eu né? também. Que você tinha Sim. que... Ou pra esquerda ou direita, cima e baixo. Eu já dei um prejuízo pra... Eu nunca pra cheguei mamãe. a ligar, mas eu curtia muito. Eu gostava assistir muito. Hugo. Ô, gente, sabe o que... Existiu ou foi uma alucinação minha? O programa da Debbie Lagranha. Que é isso? A Debbie, que depois ela foi no... Não sei se ela foi primeiro do Didi. Deve não era da Xuxa, do Didi? Do Didi. Então. Teve, Mas ela teve. tinha um programinha igual ao do Hugo, não era? Que ela ficava lá e aí me liga. Não, que eu era, lembro dela que no era meio Didi. X-tudo, sabe? O cara meio com o cabelo mais encaracolado. Ela mesma. Sardas. Nossa, sério, eu Não lembro lembro. de um programa dela, que ela ficava sentada lá falando. E o X-Tudo, isso me fez lembrar agora. O X-Tudo, gente, X-Tudo era tudo na minha vida. X-tudo. X-Tudo era tudo na minha Não é vida. que o cara que virou a Mama Brusqueta depois? Ele virou uma Nossa. buceta? Eu acho que era. Não, Eu Francisco. acho que não, ele morreu. Eu acho que essa informação está totalmente incorreta. Vamos conferir O cara aqui. do X-Tudo morreu, eu O acho. cara do X-Tudo não é o Marcelo Tass? Não, aí Não, o não. Marcelo Taz era do O Rá-Tim-Bum. Taz tava no Rá-Tim-Bum e no Castelo Isso. Rá-Tim-Bum. Ele era o que atormentava o Zequinha. Não, o Márcio Nossa. Ribeiro não é a Mama Brusqueta. Aí, errei, erramos. Exaustos E ele erraram. morreu em 2013. Nossa, vamos honrar a memória do Márcio Ribeiro. Enfim, sobre o que é a bola que ia O levar. Castelo Rá-Tim-Bum, cara, eu assistia, eu gostava, mas o que eu mais gostava no Castelo Rá-Tim-Bum era quando aparecia a Morgana, porque eu gostava muito do lance de magia. O resto eu achava meio boring. Eu sempre achei falta, eu sempre senti falta de uma coisa meio shonen no Castelo Rá-Tim-Bum. É porque assim, ele passava junto meio com os anime e eu sempre achava, mano, tá faltando uma porradaria aí, mano. Ah, eu amava muito, assim, mas acho assim, tudo o que houve de Rá-Tim-Bum me captou muito, assim, desde o primeiro, que era o Rá-Tim-Bum, do Senta que lá vem a história, que era uma coisa assim. Eu ficava esperando aquele momento do Senta que lá vem a história, os 3 porquinhos que ficavam cantando no banheiro, eu amava aqueles porquinhos. E aí veio o Castelo Rá-Tim-Bum e, meu, cativante demais. E ver que a Biba tava lá. Eu amo, gente. Eu amava tanto a Biba, eu queria ser a Biba. E
O Zequinha com o Porque Sim, e tinha o Marcelo Taz fazendo o Porque Sim, não é resposta, que era o... Esqueci o nome dele agora. Mas isso era, pra mim, a coisa mais incrível do mundo. Era, tipo, ir pra outro universo. E eu gostava tanto que quando saiu Ilha Rá-Tim-Bum, a gente já era grande. Eu gostava do Godofredo. E eu assistia... O Godofredo era incrível. Era o rato depressivo. Godofredo não era aquele Era o rato depressivo. Eu gostava do Mal também. Alguém chegou. Porque eu era bem gótica. Que oração? Continua. Eu gostava do Mal, porque, enfim, eu sempre fui gostar de vilões e trevozinha. Triste, né? Mas é a realidade. E aí o que eu tava falando é que, eu gostava tanto da franquia, né? Vou falar assim. Que eu assisti Ilha Rá-Tim-Bum. A gente já era grande quando passava Ilha Rá-Tim-Bum. Né? E a primeira temporada, se eu não me engano, era com a Bárbara Paz. Nossa, sério? Real, tinha a Bárbara Paz. Maravilha. Lembra de Bambu Luar? Bambu Luar, cara, que isso aí era com a Angélica. Que era tipo Power Rangers Tupiniquim? Não, isso aí era os Cavaleiros do Futuro, que eram Do Bambu Luar, moradores de Bambu Luar, pô. Oh. Ilha Rá-Tim-Bum é do ano de Eu sei que eu não assisti Ilha 2002. Rá-Tim-Bum. Eu já não assisti mais. Eu já achava meio boring. Então, a gente já tinha 12 anos, já era adolescente chato. É que eu não era chato. 12 anos. Não, eu era chato. 12 pra anos foi o... Aliás, sabe o que eu quero chamar a Mari um dia pra cá, que o tio dela fazia, que escrevia o Rá-Tim-Bum. Eu Ou Castelo Rá-Tim-Bum. Eu lembrei da Show. história do dublador do menino do... Puta, Vitor. Vergonha alheia, dublador, chaveco. Me puxa essa história. Fazenda. Do Júlio, do Júlio, Cocoricó! Essa história é terrível. O que aconteceu? Conta essa história. Eu posso colocar esse áudio aqui. Eu ainda tenho esse... Você não tem tenho esse mais áudio? esse áudio. Eu acho que eu tenho. O meu ex, ele tinha uma... amiga. Ele tinha uma amiga que o que aconteceu? Essa amiga conheceu um cara, né, que acho que eles chegaram a sair uma vez, eu não vou lembrar desse tipo de detalhe. Enfim, esse cara achou que seria uma excelente ideia pedir pro dublador do Júlio fazer um áudio pra ela, convencendo-a A voltar a sair com a ele. voltar a sair com ele. E, cara, o áudio ele é bizarro, porque, tipo... Mano, primeiro que ideia merda, né? Tem um amigo que... O Júlio na gaita, bicharada no cococoral. Mano, eu lembro que era uns negócios tipo... qual que era? Nina, né? Nina, menina Leonina, aqui é o Júlio. Menina Leonina. Aqui é o Júlio do Cocoricó. Porque o fulano é muito legal. Você devia dar uma chance pra ele, cara. Era muito patético. A derrota do ser humano é a níveis inacreditáveis. Esse áudio é fantástico. Se eu achar, eu prometo que eu coloco aqui. Eu devo? Não devo, né? Não sabemos, a gente deve expor, porque isso é terrível. Mas alguém fez isso. Ai, não deve expor, mas aqui já contando, né? Não por nada, sem querer expor. Mas o bom é que, tipo assim, mesmo se eu colocar, não dá pra identificar quem é. Porque, tipo assim, ele refere essas pessoas por apelido. E pode ser por qualquer pessoa. Mas, mano, é um áudio que se você recebe aquilo... Mano, sabe quando aquele nível de vergonha ali chega a dar uma ânsia de você... Você fica incomodado, sério. Eu imagino, né? Eu ouvindo, que eu não tinha nada a ver com a história. E não é eu um já áudio, ouvi falar, gente, e não é um que áudio doentio. curto, não é a frase do Júlio. Não, É um áudio de 3 minutos, é uma quase. defesa. É uma defesa O cara, o Júlio fazendo a defesa do cara. Não Os é? 3 minutos de argumentação. Assim, porque eu conheço ele é um rapaz bacana, eu acho que você devia dar uma chance pra ele, Nossa, assim. terrível. Porque essas coisas do coração é confuso mesmo. Isso, caralho, mano. Nossa, meu Deus do céu. É tipo... Eu quero ter um amigo pra falar, não faz isso, mano. Ele tem um amigo que fala, vamos, bora, fechou. Ai, gente, sem condições. Eu tava lembrando aqui com os meninos, quando a gente parou por um minuto aqui, vocês nem perceberam, a gente foi, voltou e ninguém reparou. Por que eu tinha falado da nossa geração tá dando uma alimentação mais preocupada para as crianças e tal, e isso me impacta. Porque as meninas da nossa geração, tipo, elas estão conseguindo se impor diante da família. Que na nossa época era muito difícil, se você olhar para as nossas mães. Que eu tava contando pros meninos aqui que, tipo, é chegar na casa da avó e tomar uma colherada de biotônico Fontoura na garganta na hora, velho. Não vai levantar se não comer. Ovo de pata, é umas coisas meio doidas assim, tem que comer, e come muito. Eu cresci com leite de cabra. Então, hoje em dia nem leite, né, se dá mais. Leite de cabra e mel. Era isso que eu tinha que tomar quando eu era criança na casa dos meus avós. Que é uma coisa que não faz muito sentido, né? Você tomar leite de vaca, né? Não vai discutir isso com meu avô, porque ele dava leite de Nem cabra com pra ninguém, mim, que né? meu avô, ele vai... Porque pra eles fazia sentido, mas... Meu avô me via jogando 007 e meu avô é ex-investigador da Polícia Civil. Juro, ele parava do meu lado e ficava olhando. Você tá gastando muita bala.
Você não pode atirar desse jeito. Não é assim que faz. Eu tava não. tentando jogar 007 quando era criança. Meu avô, você tem que olhar o teu pente, você tem que olhar onde você anda, não sei o que. Eu falei, caralho. Meu Deus, que cara chato. E aí, só voltando à comida, todas as comidas que a gente amava foram destruídas ao longo do tempo. Meu irmão tem uma Todas. teoria que gordura trans só começou... Esticadinho. Meu irmão tem uma teoria que gordura Traquinas de trans morango. só começou a matar depois que descobriram. Diz meu irmão que nunca tinha matado ninguém antes. Ai, Ele não tá muito longe do cara que fala que vacina dá autismo. Cigarrinho É porque o meu- pan. é Vê porque se o hoje meu- em dia você consegue comprar um massinho de cigarrinho pan. Meu irmão é órfão da traquina de morango. Ele não Cigarrinho, aceitou, pô. mano. Ele não aceitou o fim da traquina de morango. Nem eu. Aquelas bolinhas de futebol que tinha gosto de É, doriana. isso tem. Nossa, isso é horrível. Aquelas bolinhas de E futebol que estavam chocolate na escola. hidrogenado, é tipo banha Isso, mesmo. que na escola que tava aqueles guarda-chuvinha safado. Ah, isso é Sim. horrível. Isso é... Ah, essas coisas ninguém extingue. Aí vai e estraga o quê? O esticadinho, mexe na fórmula. Ah, você sabe que uma avó uma vez, minha avó Na tra- fez um... até o próprio... Ai, qual é o nome? A Passatempo. Porra, a Passatempo era gostosa pra caralho. A Passatempo tá com gosto de merda. Mano, não sei. Ó, A minha- assim a gente perde todos os patrocinadores. A minha avó já Me tentou convence. comprar uma contigo com moeda de chocolate. Aí o jornaleiro jogou as moedas nela, chamou ela de golpista e o caralho. Essas coisas acontecem, a gente tinha uma Esse boca. tem ainda, né? Ainda tem. Esses dias eu fui num lugar aqui que vende doces perto de casa. E aí eu vi. E é aqueles sacos gigantes mesmo que vendiam na mercearia. Que o cara enfiava o copinho pra pegar as nossas porções. Nossa, aquilo era muito bom. Aquele isoporzinho com sal. É sódio, né? Nossa dieta era super saudável, Você crianças. tinha que... O descolado era comprar aquele que vinha o cremezinho na parte de cima Ah, isso aí eu e o cream. canudo na... Gente, eu comprei um ontem. Enfim, comprei, fui lá, vi o isopor, comprei um yo-yo cream. Veio murcho o meu bijuzinho. O negócio parecia uma borracha, quase quebrei o dente. Foda. Velho comendo doce de criança, parabéns. É tipo aquele look que é o que vem shows. É porque ele vem aquilo embalado é a bom. vácuo, né, mano? Nossa, é muito Aquilo bom. é muito bom. Mas é isso, gente. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Não, dessas comidas de criança aí, eu comia muito bolha de queijo na saída do Telo Franco lá, da minha escola. Da véia que ficava na porta vendendo um negócio dentro do isopor dela, que a gente sempre duvidava da procedência, mas sempre continuava comendo. Mas é isso aí, né? Tamo aí, saudável. A gente chama máfia no bolo de cenoura, né? Porque tirar o recheio e deixar o bolo, né? Então a gente pegava aquela parte de cima do bolo, então quando você chegava, tava a bandeja com o bolo pela metade. As crianças lá só pegavam chocolate. Bom, eu acho que esse episódio dá pra dar uma continuação dele depois, fazer uma parte 2. Tem muita coisa que a gente não foi falou. que a gente falou agora. Já, meu A gente cérebro- falou Posso só muita fazer coisa. uma parte? Oi. Ô, Dylan, vem cá um minuto. O Dylan chegou aqui. Vai logo, Dilon. A gente tá gravando. Conta aí rapidinho o que acontecia lá no Arkham Asylum quando alguém vomitava na tua sala. Essa história é boa. Essa história é muito boa. Senta ali, deixa eu sentar aqui pra matar. O Dylan já chegou causando já. Boa noite, tudo bom? Boa noite Tudo quer bom. dizer aqui, né? Pra quem tá vendo, pode ser bom dia ou boa tarde. Então, a gente estudava numa escola, você já falou o background da história já ou não? Dos cachorros. Fala direcionado pro Os cachorros. microfone. Então, a gente estudava numa escola que chamava Conde Domingos. Aí, Exposed Party. sim, aí a minha sala pelo menos, é que a escola inteira era uma desgraça, né? A gente foi da primeira turma que entrou naquela escola, então, mano, a gente podia fazer o que a gente quisesse, foda-se, não tem problema. Aí a minha sala, acho que era um pouquinho pior que a sua, porque o que acontecia? A professora ia brigava com alguma menina lá. Tinha uma menina específica. Eu não vou falar o nome, mas eu lembro. Aí a professora brigava com ela, a menina ficava triste e começava a chorar. Só que ela começava a chorar de soluçar muito e começava a sair ranho pelo nariz dela. Nossa. Aí o menino do outro lado da sala via o ranho saindo e começava a vomitar de nojo. Meu Deus. Aí o outro menino via o menino vomitando de nojo do ranho e vomitava também. Aí começava uma cadeia de explosões de vômito. E aí eu tinha que sair da sala, porque senão eu ia ser o próximo a vomitar. Ou seja, era todo um problema aquela escola. É uma desgraça. Teve uma vez que essa escola ela promoveu o acantonamento, lembra? Que nada mais era que a escola chegou e falou: ó, tragam seus filhos pra passar um final de semana aqui, que vai ter Nossa. atividades e não sei o quê, que é... Que Pais, nada mais era um fim de semana pros pais fazerem o que eles quisessem em casa. Transarem. Transar, entendeu? E, Vocês cara, vão daí pro transar em paz. era campo de concentração, porque eu lembro que, assim, os pais foram embora, lembra, mano? Ficava no colchão, hora de dormir! Não, Mano, não é que eles foram embora. Eles deixavam a gente na escola e a gente tinha que dormir em tal horário. E o cara passava com uma com lanterna, pra ver se lanterna, você mano. tava dormindo ou Cara, não. Para foda. de falar são caralho.
Isso é muito problemático, velho. Então tá, né? Vai ter umas tardes aqui, né? A gente se empolga. Enfim, chegamos no episódio, a gente vai tentar lembrar de coisas num próximo... Agora eu vou falar pra vocês, indicações temáticas. Uma coisa que você viu na sua infância que mudou sua vida e que você acha que as pessoas têm que ver. Pera, aí você me pegou no pulo, eu vou ter que pensar. Você. Eu quando eu tinha uns 12 anos, eu tinha uma mania de... que só evoluiu, né? Ela nunca sumiu. De ficar em livraria. E eu lembro quando eu comecei a desenvolver um gosto por mitologia. E eu lembro de um livro, eu preciso lembrar o nome, eu tenho até hoje, o mesmo livro daquela época. E tá, tipo assim, criança tinha mania de pegar a etiqueta, colocar que é Francisco, Quinta A, não sei o quê. E eu tenho até hoje com a etiquetinha e tudo. E foi... Eu acho muito bacana a criança, ela começar também a se educar. Porque, tipo, hoje em dia você tem uma porrada de livros de mitologia voltado pro público infantil, com outro tipo de comunicação e tudo. Eu acho interessante pra caralho, porque foge um pouco do padrão história, né? Foge, assim, tanto a gente cresceu meio com fábula de Esopo e Disney. E, cara, é história e cultura, mano. O Fran falou uma aí, me fez... Eu acho que foi o primeiro livro que eu li inteiro na minha vida, que eu acho que eu devia estar muito pequeno, que era um livro sobre folclore brasileiro, que chamava Lampiãozinho Júnior e Maria Bonitinha. E era uma história, pegando da história do Lampião e Maria Bonita, só que contando ele interagindo com vários folclores, sei lá, o Papa Figo, o Curupira, Acho importante Pererê. Folclore também, folclore E aí brasileiro. Né? foi onde eu conheci vários bagulho do folclore brasileiro e foi minha primeira leitura. A gente tinha medo do Saci, que o Saci ficava derrubando o carro na estrada. Essas coisas que minha avó contava. Que absurdo. Não é. E você, dona Ariane? Eu tô só confirmando o nome da autora do livro pra não falar coisa errada aqui. Mas o livro que eu mais gostei de ler quando eu era criança, e é a minha primeira memória de livro, é o Livro Mágico da Bruxinha Nicolau. Ele é da Rita Spetiti. Você que tem sobrinho, que quer ler um livro infantil, né? Não sei. Pega o Livro Mágico da Bruxinha Nicolau. Ou então o Livro dos Pingos. Vocês tiveram o Livro dos Pingos? Não. Ai, gente, os Pingos eram tudo. O Neil Gaiman fez uma adaptação de mitologia nórdica que dá pra perfeitamente encaixar pra criança no livro dele. Tipo, ele fez uma comunicação bem infantil. Então, assim, fica de dica também para pais que querem uma leitura diferente para os filhos. Eu acho interessante. Folclore brasileiro eu acho importante resgatar também. E num futuro não tão distante, qualquer apostila Falando de em ensino de folclore anos atrás. brasileiro, Sim. tem os livros do Felipe... Peraí, que eu vou Acho lembrar. que do próprio Maurício de Souza, né? Porque ele tem todo o Sim. panteão do folclore no Chico Bento, Então, principalmente. que são mais atuais. O Felipe Castilho, ele tem uma saga, tá no meio do caminho. O primeiro chama Ouro, Fogo e Megabytes. Aí depois vem o Prata, Terra e Lua Cheia. Depois vem o Ferro, Água e Escuridão. São livros totalmente baseados no folclore brasileiro, mas com uma pegada mais adolescente, de saga mesmo, sabe? Tipo um Harry Potter nacional, que tem o foda, Boitatá, né? que Acho muito... tem lobisomem, essas Você coisas. sabe o que é o boitatá? Boitatá é uma cobra de É fogo. uma cobra que pega fogo. Eu sempre achei que era um boi. No dia que eu descobri que era a cobra... Pois é. Bom, fora essas indicações, vocês têm alguma outra coisa Acho pra que indicar? Não precisa, né? Eu vou recomendar a vocês que vão no cinema assistir Vingadores. Chegou, né? Agora toda semana vão no cinema. Não, é Vingadores. Vai lançar Vingadores hoje. Você ouvinte deve estar ouvindo no dia que estreia. E... Precisa indicar o Vingadores pras pessoas? Não, mas eu acho que eu trabalhei muito nessa semana por conta disso. Eu quero que vocês vão lá fazer meu trabalho valer. E é isso. Ai, meu Deus, trabalhador. Inclusive, eu queria indicar essa cerveja aqui, Goose Island, de Ale. Muito boa. Eu A gente gostei. parou o episódio 3 vezes. Uma que você foi falar que é doce. Depois você vai falar que ela é meio ruim no final. Mas Não, eu ele gostei. falou amarga, Ela não é meio ruim. amarga. Ele fez Ela é uma ruim. cara de quem É enfiou... porque meu paladar não é Inesperado. para amargo. E é isso, mas eu tô dizendo que Ai, é meu ruim. Paladar Deus, é um infantil. homem doce. E daí? Tá bom, gente. Obrigada por ouvirem a gente até aqui. Se vocês nos odiarem depois desse episódio, por favor, tenham paciência que o próximo vem melhor, que a gente tava muito doido hoje. Essas pautas soltas pode ser muito boa ou pode ser muito ruim. Sim, e é muito engraçado que às vezes é as pautas que vocês gostam, eu não entendo. Mas tudo bem. A gente... Qualquer coisa, estamos Exaustos no Instagram, Exaustos Pod, Twitter e Facebook. E não se esqueçam de mandar e-mail para estamosexaustos@gmail.com. Nossas redes sociais são Ariane, Eu acabei de falar. mas a sua Ah, rede tá. social. A sua. Love Valtini. Eu sou o Vitor Wolff Call of Junqueira. e nós somos os Exaustos.